Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. God gave me. Glória ao nome do Senhor. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Nesse dia eu quero dar uma continuidade naquilo que eu estava falando ontem com vocês, a respeito de você viver uma vida mais profunda com Cristo, viver longe dessas bordas, desses limites de fraqueza, de inadequação, de inferioridade, de condenação mental, de culpa, disso e daquilo, que Jesus veio aniquilar. Jesus veio aniquilar o pecado e as suas consequências. E você não tem ideia de como isso atingiu a nossa humanidade de maneira negativa. Então as consequências dessa coisa chamada pecado tem que ser aniquiladas também do nosso pensamento, da nossa maneira de entender, da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de perceber o mundo, as coisas, as pessoas. E esse é um trabalho diário de renovação da nossa mente. Você vai perguntar assim, pastor, como que isso pode influenciar a minha vida diária? Cara, isso é tudo o que você precisa para que você tenha poder do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus que habita num remido verdadeiro, numa pessoa que realmente nasceu de novo, esse poder só se manifesta com uma mente adequada. A nossa mente, ela pode ser o fator mais propiciador de poder em nós ou o fator mais impedidor do poder de Deus em nós. A gente pode impedir ou proporcionar poder com a cabeça, com a maneira como se pensa. Entendeu? O problema não é que a gente não tem a Bíblia e a palavra de Deus. O problema é que mesmo com ela, nós podemos pensar errado com a Bíblia. E Satanás sabe disso. Entende? Por que o diabo, quando tentou Jesus 3 vezes no deserto, ele tentou com a Bíblia? As 3 vezes ele usou a Escritura Sagrada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Satanás é astuto. Ele sabe que você confia na Bíblia. Ele sabe que você precisa da Bíblia. Ele sabe que a Bíblia, para um crente verdadeiro, é a base de toda a autoridade. Então o que ele vai fazer? Ele não vai levar você para outros escritos, para outras ideias. Não, ele vai tentar torcer o sentido bíblico para que você, entendendo errado, você não tenha força, você não tenha capacidade, você seja desanimado, você não tenha a visão perfeita, correta, que te dá ânimo, que te dá capacidade, que te dá força, que te dá ousadia com Deus, né? Satanás usa uma escritura e te detona. Você se sente culpado, mal, arrasado, quando na verdade Deus deu todo esse conjunto para você ter o entendimento correto e viver uma vida poderosa. É o que eu estava falando ontem, né? Para que você saia dessa das bordas da fraqueza, do pecado, do erro, da condenação, você precisa ter uma mentalidade adequada com a palavra do Evangelho da Graça. Por que do Evangelho da Graça? Porque é no Evangelho da Graça que você descobre quem é Jesus de verdade, o que Ele fez por você, o que Ele faz em você. Isso é muito poderoso. Satanás não tem poder contra esse tipo de revelação. Entende? Então ontem eu estava falando para vocês que vocês precisam ser fundados e arraigados em amor e não em medo. Enquanto o crente tem medo, ele não está vivendo a plenitude da glória do amor divino, porque não pode habitar no coração essas duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Se eu tenho um medo escondido em mim, é porque o amor não está pleno em mim.
É o que o apóstolo João disse: no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Ou o verdadeiro amor lança fora o medo, ou o medo lançará fora o amor. Mas os dois não conviverão de mãos dadas no mesmo coração. Entendeu? Você tem que entender isso. Onde está tendo medo, não está tendo amor pleno do Espírito. E ele completa essa ideia, né? Se você ler o versículo todo de João, ele diz assim: ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. E aquele que teme, ele diz, não é aperfeiçoado no amor. Percebe? Não somente o medo não pode conviver com o amor no coração, mas ele também produz o tormento na alma. E se você percebe isso constante no teu coração, você não é perfeito, você não está aperfeiçoado nessa glória do amor de Deus com você e de você nele. E Deus não fez um evangelho tão glorioso para a gente viver com medo, nem de Deus, nem do diabo, nem da vida, nem das circunstâncias, nem de doença, nem do inferno. Todo tipo de medo não pertence mais a Deus e não pertence a você. Entende? Então por 2 dias eu estou trabalhando com você um texto de Efésios 3, 16 e 17, mas hoje eu vou falar aqui o 19 e o 20, porque aí eu vou fechar esse pensamento, ok? Eu vou ler para você o 16 e o 17, você vai se lembrar. Se você não pegou os 2 áudios anteriores, é bom que você escute, né? Os dois últimos dias, está lá no nosso YouTube, amém? Ele diz assim: ora a Deus para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aí isso é maravilhoso. Como é que a gente é fortalecido com poder? Com uma mentalidade adequada na palavra verdadeira. Isso traz poder glorioso do Espírito. Um dia eu vou sentar nessa cadeirinha aqui que eu estou sentado e vou explicar para você uma coisa, só para você ter uma ideia disso. O nosso espírito, ele não precisa ser ensinado. Pelo contrário, o nosso espírito sabe todas as coisas. Isso aí é um assunto para uma outra meditação. Entende? O nosso espírito, o apóstolo João disse assim: e sabemos todas as coisas. Como que nós sabemos todas as coisas? Porque ele não está falando da nossa cabeça, do nosso cérebro, do nosso entendimento físico. Ele está dizendo que o nosso espírito regenerado sabe todas as coisas. Então preste atenção. Quem é que precisa de ensinamento? É a nossa mente física, a nossa mente humana, da alma. Essa mente, ela não sabe todas as coisas, mas o nosso espírito sabe todas as coisas. E o espírito, ele precisa que você traga a Escritura Sagrada para dentro de você, para que ele, o Espírito, testifique com a tua alma e fala, é isso. Ele revele a tua alma, entendeu? Aquilo que você está trazendo da Bíblia para dentro. Ele vai testificar internamente com a Escritura que está fora. É assim que funciona a revelação para você. Pastor, isso é muito profundo. Mas eu quero que você pegue isso de uma maneira muito simples. O teu espírito já entende tudo, ele sabe tudo, mas a tua cabecinha, a mente humana, não sabe quase nada. Então o que você precisa? Você precisa pedir a Deus: Senhor, quando eu ler essa Escritura, ajuda com o teu espírito, para que a minha mente, a mente humana, natural, ela seja iluminada com a mente do Espírito, que já sabe todas as coisas. Quando isso acontece, você é revestido de poder. Poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior, que é essa mente da alma. E assim habite Cristo no vosso coração, que também é alma, pela fé, estando vocês arraigados e fundados em quê? Em medo? Não. Em amor. A fim de quê?
a fim de poderes compreender com todos os santos. Veja, compreender com todos os santos, ele está querendo dizer que não é uma coisa para super especiais, é uma coisa para todos os crentes, todos. Não importa a graduação, todos têm que entender a mesma coisa, que nós estamos fundados em amor com Deus, que Deus não nos chamou para vivermos uma vida temerosa e cativa, ou seja, Deus não nos chamou para escravidão às coisas que nos escravizavam antes. Ele nos tira dessa visão de escravidão para que a gente possa andar num amor perfeito, sem essa concepção de que eu sou cativo de desejos, de pecado, de impureza, de maldade. Eu não tenho mais isso em espírito. Ele está falando isso. E aí ele continua dizendo, e conhecer o amor de Cristo. Veja como é importante essa ênfase em conhecer o amor. Isso daqui não é borda, não é uma coisa rasa, entende? Eu estou repetindo pelo terceiro dia. Conhecer o amor de Cristo é uma coisa profunda. Você já não vive mais nas bordinhas, você já não desconfia mais de Deus. Será que o Senhor está comigo? Será que existe amor para mim? Será que eu estou mal com Deus? Esse negócio é aniquilado na cabeça. Aonde? Na mentalidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Como é que o amor de Cristo é? Ele excede a sua capacidade de entender. Mas mesmo assim você pode conhecer. Isso parece uma contradição, mas não é. Por quê? Porque embora ele extrapole a sua capacidade de apreender de uma maneira total, você ainda pode conhecer de maneira experimental esse amor no dia a dia. Conhecer significa experimentar isso todo dia. Falar, aleluia, eu sou muito amado nessa terra. Amém? Aí ele fala assim, quando você compreende isso com essa experimentação diária, você é tomado. Olha só o que ele fala aqui. Você, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Oh, maravilha! Você já não contempla Deus distante, você não tem uma religião com Deus. Você é tomado da plenitude de um Deus que começa a jorrar em você. Você é tomado de plenitude, de totalidade. Deus te enche, você se enche de Deus. É isso que ele está falando aqui. Tá vendo? Só aí é que ele completa todo o texto. Ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele fala isso. Deus é poderoso para fazer o quê? Somente o que pedimos e pensamos? Menos do que aquilo que pedimos? Presta atenção nisso. Não. Ele está falando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que eu peço a Ele, além do que eu penso em relação a Ele. Então Ele quer que você tenha uma imaginação poderosa nesse sentido. Você tem que imaginar que a sua relação com Deus não é uma coisa michuruca. Entende? Deus não lida com você com migalhas, com gotículas, com coisa michuruca, pobre, com escassez. Ele está falando assim, cara, quando você começa a praticar essas coisas que eu expliquei anteriormente, você vai entender que Ele vai começar a fazer na tua vida infinitamente mais além do que você pede ou pensa. Ele vai te surpreender em todas as coisas, entende? Eu quero que você entenda que a vontade de Deus é que você experimente o sobrenatural dele na terra de maneira muito poderosa, entende? Quando você tem essa cabeça, você tem uma mentalidade realmente de cooperador de Deus na terra, de fazer acontecer na terra coisas infinitamente melhores e maiores do que a tua cabeça pode imaginar. Mas ele completa, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, se você não estiver operando todo dia, toda hora, esse poder da verdade, esse poder da fé dentro de você, Deus fica impedido de fazer infinitamente mais. Então veja como uma coisa está ligada à outra.
Tudo depende de como você interage. Deus não faz infinitamente nada em tua vida sem a tua cooperação, sem a tua participação. Então, querido, a gente tem que entender que a gente não pode ficar esperando só em Deus. A gente tem que também participar com Ele de uma transformação poderosa do nosso entendimento. Do contrário, a gente não estará andando nas profundidades da vida espiritual. A gente estará nessa coisa superficial, perto do perigo, perto do erro, perto da queda, perto disso, perto daquilo. E Deus não planejou que a vida seja assim. É isso que eu estou falando há 3 dias. 3 dias eu repito a mesma coisa. Nós temos que sair dessas linhas da mediocridade, né? Da linha divisória entre uma vida espiritual e uma vida meramente humana e carnal, que é idêntica à vida de todo mundo nesse planeta. Quando nós andamos nessa profundidade, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu peço, além do que eu penso. Ele quer me mostrar uma coisa gloriosa, que Ele concede favor aos seus justos. Isso é maravilhoso. O que significa isso? Cara, quem experimenta favor diário vai ver que a vida é alavancada mais do que as outras vidas humanas. Entende? Deus não nos trata da mesma maneira que Ele trata um injusto e um incrédulo. E talvez alguém possa dizer assim, mas então Deus faz acepção de pessoas? Eu vou responder, não, Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de fé. Ele faz distinção de pessoas e não acepção, são coisas diferentes. A palavra de Deus diz assim que Deus distingue para si o piedoso. Ele distingue, Ele faz uma distinção entre a maneira como você interage com Ele pela fé. E aquele que fala, eu não quero esse negócio, eu estou bem, eu sou mais eu não sei o quê. O orgulhoso, aquele que está sempre achando que a vida carnal dele, ele consegue manter essa carnalidadezinha, entendeu? E ele não depende da glória de Deus diariamente. Está cheio de gente assim, fala assim, eu não quero entrar nesse negócio de evangelho, de ser crente, não sei o quê, porque vai atrapalhar a minha carnalidade aqui, entende? Então, quem tem esse tipo de orgulho não pode participar das mesmas coisas gloriosas daquele que fala assim, eu desisti de mim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aí Deus tem que fazer uma distinção poderosa com esse tipo de justo que aceita a justiça de Cristo. Oh, aleluia. Aí a palavra de Deus diz que Deus cerca o justo com o seu favor diário, como um escudo. Está escrito no Salmo número 5. Deus cerca o justo com o seu favor. As coisas vão se abrindo para ele na terra de maneira poderosa. Deus vai cercando de favor. Pessoas chegam e ajudam. Portas se abrem. Coisas novas acontecem. Porque Deus vai favorecendo o justo. Com todo esse tipo de mentalidade que ele vai adquirindo. Entendeu? Tudo isso é muito poderoso para você meditar. Coloca esse áudio aqui de novo. Escuta tudo de novo. Escuta umas 3, 4 vezes. Até cair a ficha. Fala, cara, como que a vida espiritual precisa de preparo da mente, do entendimento. Amém? Pensa nisso hoje para a glória de Deus e você começará a experimentar um novo nível de crescimento, de desenvolvimento poderoso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.